As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Um homem ficou em prisão preventiva indiciado de coação sexual e de tráfico de droga. O indivíduo foi detido no recente dia 15 de outubro, na sequência do cumprimento de mandados de busca domiciliária numa operação desencadeada pela Guarda Nacional Republicana de Santarém. Refere o Ministério Público, em esclarecimento, que se encontra indiciado que o arguido se apoderou de um telemóvel pertença da ofendida, que continha fotografias e vídeos íntimos daquela, sob ameaça de que iria exibir tais fotos e vídeos a terceiros, constrangendo a mulher à prática de relações sexuais contra a sua vontade. O mesmo texto esclarece ainda que o homem tinha no interior da sua residência 142 gramas de cocaína, 20 telemóveis, 4.320 euros em numerário, balança de precisão e instrumentos de corte. A Guarda Nacional Republicana de Tomar apreendeu cerca de 10 armas e ainda mais de uma centena de munições no âmbito de um processo de ameaças agravadas numa investigação que decorria há cerca de 7 meses, sendo que o diferendo opunha 2 homens de 92 e 61 anos, respectivamente. A GNR deu então cumprimento a um mandado de busca e apreendeu 6 caçadeiras, um revólver, uma arma de ar comprimido e uma arma branca, para além de 121 munições. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Tomar. Rádio Hertz, a primeira a informar. Tomar já respira Feira de Santiria. Até 27 de outubro, este, que é um dos eventos de maior peso cultural e histórico na cidade nabantina, oferece diversas atividades, desde a Várzea Grande, que concentra o palco dos concertos e ainda a mostra de produtos locais, street food, exposições de automóveis e máquinas agrícolas, para além de artesanato, fumeiros e doces regionais, assim como a área do mercado, onde está o parque de diversões e também a restauração, sendo que a vertente gastronómica também se estende ao passadiço do Nabão. A inauguração oficial decorreu nesta sexta-feira no Mercado Municipal, altura em que a Hertz falou com Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar. O autarca foi questionado sobre se tem sido possível inovar na Feira de Santiria ou se a carga histórica e tradicional do evento já é suficiente para que haja sucesso garantido. É sempre possível inovar, naturalmente, mas eu creio que, pelo menos enquanto mantivermos este modelo que tem uma ligação muito forte com o espaço urbano e com esta zona central da cidade, nomeadamente este espaço que medeia aqui entre este terreiro aqui do Mercado Municipal e a Várzea Grande, tendo aqui esta ligação do rio, que eu confesso, eu pessoalmente gosto bastante, mas naturalmente, como sabemos, há a hipótese é uma ambição de um destes anos, quando for possível termos um parque de feiras, podermos eventualmente repensar. Talvez nessa altura seja a altura de repensar o modelo. Em todo caso, pelo menos até lá, creio que não é possível inventar muito. A Feira de Santiria é um espaço que une a tradição, uma tradição secular, que vem do século XVII, pelo menos, provavelmente antes disso já haveria qualquer coisa, mas como a conhecemos desde o século XVII, e aquilo que era a feira anual, a Feira Franca, uma feira com uma ligação muito ao mundo agrícola, portanto, onde as pessoas vinham naturalmente comprar as suas alfaias, o vestuário, enfim, tudo aquilo que precisavam. Feira de Santiria em Tomar segue até 27 de outubro. Várzea Grande, Rua dos Arcos, envolvência ao Mercado Municipal, várias atividades para um programa preenchido. Rádio Hertz, informação. A Polícia de Segurança Pública confirmou que irá realizar mais uma ação de fiscalização de velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar. Assim será neste dia 24 de outubro, a partir das 8 da manhã. Está em causa mais uma operação no âmbito da iniciativa Quem o Avisa. Refira-se que este mapa distrital fecha no dia 30 deste mesmo mês, pelas 8 da manhã, na Barreira Alva, em Torres Novas. Carlos Rodrigues está no seu último ano de mandato como presidente da Junta de Aceiceira, concelho de Tomar. São por agora 11 anos de gestão daquela freguesia, com registro eleitoral que não deixou margem para dúvidas em 2017 e 2021, fruto de resultados acima dos 70%. Já em 2013, quando chegou à Junta, Carlos Rodrigues retirou o poder ao PSD, na altura com 32,35%. Em jeito de balanço a este período, o autarca, em recente entrevista na Hertz, disse que tem
tem direito em sair pela porta grande, justificando esta análise com o crescimento em infraestruturas que aquela freguesia registou, como nenhuma outra em Portugal, quando se fala em territórios da mesma dimensão. E acho que tenho direito a sair pela porta grande, porque acho que aquilo que foi feito na Aceiceira nunca aconteceu pós-democracia. Eu disse mais que uma vez, se houver uma freguesia no país que tenha crescido em 10 anos, tanto como nós crescemos em termos de infraestruturas, eu demito-me amanhã. Porque não há. Com 2.500 eleitores, uma simples freguesia, relativamente pequena, não é muito pequena, mas também não é grande. E, obviamente tem poucos eleitores, 2.500 eleitores. Não é fácil. Em 10 anos, um centro escolar, um pavilhão multiuso, um centro cultural, um albergue, ciclovias, pavimentações, livros, eventos, como sabem, a criação de eventos. Portanto, em 10 anos acho que nós tocámos uma série de ícones e de princípios que eram importantes reforçar. Obviamente, e isso deixa-me um bocadinho de consciência tranquila, parece um clichê essa questão de dizer que a minha consciência é que manda, mas na realidade em política é isso que tem que acontecer, porque senão não conseguimos conviver, porque há tantas opiniões que nós temos que seguir um caminho. O caminho é esse, é a nossa escolha, e obviamente nós tivemos a sorte, eu tive a sorte de liderar uma equipa que foi reeleita 2 vezes com 73%. Eu penso que me posso dar por satisfeito. Mas neste percurso também houve espinhos. Carlos Rodrigues considerou que ele e a freguesia de Aceiceira foram traídos pela anterior presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Críticas assentes na transferência de competências. O autarca justificou a sua análise com números, desde logo com comparações a realidades como São Pedro e Casais e Alviobeira. Confesso que a última transferência de competências fomos altamente prejudicados. Eu espero que o Dr. Hugo Cristóvão consiga corrigir essa questão, como disse aqui publicamente, e portanto não tenho problemas em assumi-lo. Nós fomos traídos por Anabela Freitas, claramente, porque Anabela Freitas assumiu na Assembleia, assumiu publicamente, tinha tido um engano. Eu por acaso trouxe esse mapa de transferência de competências só para ser uma pequena ideia. Eu só me posso comparar com as freguesias de dimensão da nossa, São Pedro e Casais, que são relativamente maiores, 90 eleitores, a coisa que valha. São Pedro e Casais teve 50% de aumento. 50% de aumento. Nós tivemos negativo, mas depois foi corrigido e aumentaram-nos para 10%. Eu não consigo entender como é que isto foi possível. Nunca fui acéfalo na minha forma de estar perante o município. Sou da mesma cor, efetivamente, não sou militante, mas fui o Presidente de Junta que teve o maior contributo para que a Anabela Freitas fosse eleita. E, portanto, considero uma traição porque nós não merecíamos isto. Ou seja, deram 5.000 euros a nós e 30.000 às outras freguesias. Eu pergunto onde é que isto é justo. Não é justo, porque o preço, repito, de limpar uma valeta em São Pedro é exatamente o mesmo que é na Aceiceira. Trata-se de uma fórmula. Eu não consigo entender como é que uma fórmula tem em porcentagem 50%. Por Tomar, Carlos Rodrigues, em jeito de balanço a 10 anos de mandato na Junta de Aceiceira, refere mesmo que se alguma freguesia da dimensão desta tiver crescido tanto ou mais, que se demite amanhã. A autarca lamenta ainda traição de Anabela Freitas. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo desenvolveu um modelo preditivo inovador capaz de antecipar os riscos em saúde pública de fenómenos climáticos extremos. É desta forma que é feita a apresentação do que é apontado como uma ferramenta única, adaptada à realidade regional, integrada nos planos de contingência para a resposta sazonal em saúde da instituição, sendo que o objetivo é claro, salvar vidas, neste caso com uma resposta mais rápida e eficaz das unidades de saúde da OLS Médio Tejo. Este modelo, refira-se, nasceu perante a crescente frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, como as recentes ondas de calor dos últimos verões, desde logo na região. A apresentação decorreu no auditório do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, altura em que Paulo dos Santos Luís, médico especialista em saúde pública e um dos rostos do grupo de trabalho de fenómenos climáticos extremos, apontou para a detecção precoce, com antecedência das ondas de calor e vagas de frio que podem afetar a saúde da população. Correu o ano 2022 e poderão lembrar-se que em julho tivemos uma onda de calor particularmente intensa, 9 dias, com temperaturas acima dos 40 graus, aqui no Médio Tejo, e nós constatámos que os níveis de alerta que eram emitidos para o Médio Tejo, níveis de alerta centrais, Lisboa e Val do Tejo, não estavam adequados.
ou seja, o alerta não era adequado à situação térmica que estávamos a viver. E como tal, decidimos a partir de então, desse episódio, fazer uma monitorização das temperaturas máximas e mínimas durante todo o ano para cada concelho da área de influência à época da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, no enquadramento do ACES, hoje em dia dentro da OLS Médio Tejo. E começámos a fazer essa análise de temperaturas, de mortalidade e dos níveis de alerta. E no nosso modelo fizemos 3 alterações substanciais ao modelo que é utilizado a nível central para determinar os níveis de alerta para a nossa zona geográfica. A primeira alteração que nós fizemos foi o uso da definição de onda de calor em saúde em detrimento da definição meteorológica. Para os meteorologistas, uma onda de calor são 5 dias ou mais de temperaturas extremas, ou seja, temperaturas acima do normal para aquela época do ano, para aquela zona. Em saúde, são 3 dias. Estamos a falar, mais uma vez, de calor. Ou seja, nós sabemos que ao terceiro dia consecutivo de exposição da população a temperaturas extremas, há um impacto na saúde severo. Traduzindo, há um excesso de mortalidade, há óbitos prematuros a ocorrer. Unidade Local da Saúde do Médio Tejo, que na sua gênese integra os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, também todos os centros de saúde da região, aqui a adotar-se um modelo preditivo, inovador, capaz de antecipar os riscos face a ondas de calor e vagas de frio. Rádio Hertz. Informação. A Junta da Sabacheira, no Concelho de Tomar, tem bem definidas quais as prioridades para os próximos meses, sendo que a mobilidade e o arranjo urbanístico assumem, neste particular, especial relevância. Em recente entrevista na Hertz, António Graça, presidente daquela freguesia, centrou atenções na requalificação de uma estrada principal e de outra secundária, vias que ainda estão no segredo dos deuses, face à necessidade de realização de reuniões preparatórias. Para além disso, a Junta recebeu como doação um anexo e uma habitação, estruturas situadas nas localidades de Suimo e Serras, pelo que agora vai aproveitar para criar 2 largos. Assim o disse António Graça. Será alcatroar mais uma via importante dentro da freguesia. Não vou dizer nomes porque primeiro tem que ter reuniões preparatórias, mas passava por uma via importante, uma via secundária, e já aqui o orçamento já foi todo. Até ao final do ano ainda queremos criar 2 largos, vamos deitar abaixo 2 casas, um anexo e uma habitação, que foram doados à Junta de Freguesia porque estão em perigo de ruir. Com isto vamos fazer um 2 em 1, que é abrir, estamos a falar nas Serras e estamos a falar no Suimo, abrir mais a estrada, o que vai criar uma melhor visibilidade, e uma delas, que é, no caso do Suimo, deixar de ser um ponto de acidentes constantes. Com isso, criar um largo onde as pessoas podem juntar, falar, conversar, ter um sítio mais aprazível, digamos assim. É um agradecimento público a quem ofereceu, a quem doou nas Serras o terreno, e neste caso outro agradecimento público para as pessoas que no Suimo facilitaram que também a criação deste largo fosse uma realidade. Por se tomar freguesia da Sabacheira, um dos objetivos para os próximos tempos passa pela criação de 2 largos, quer no Suimo, quer nas Serras. Concretizar é esta a grande meta definida pelo Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, desde logo quando se fala num conjunto de obras e outros projetos definidos para os próximos tempos. Em recente entrevista na Hertz, o autarca elencou o que está em marcha, como a construção de uma nova escola Pedro Ferreiro, para além dos 8 milhões de euros reservados para a habitação a custos acessíveis e ainda para a área social. A área do desporto, por sua vez, também terá um investimento muito significativo, em particular o pavilhão municipal, que entrará em obras dentro do primeiro semestre de 2025. Nós temos a escola em andamento, 8 milhões de euros em habitação social e rendas a custos controlados que temos que iniciar, uma praia fluvial que temos que iniciar, concluir obras em Dornes, um importante ex-libris, queremos um espaço museológico também para lá e um espaço museológico para Ferreira do Zezer relativo a Alfredo Keil. Estamos na fase final de
de projeto, essa incubadora de empresas que é muito importante também, e depois tem a requalificação de algumas infraestruturas que são importantíssimas para aquilo que é a dinâmica desportiva do Concelho, nomeadamente o pavilhão municipal, que tem que arrancar no primeiro semestre do próximo ano. É um investimento que vai ser superior a 2,5 milhões de euros e que vai trazer melhores condições para um conjunto de associações que neste momento também não têm sede, nomeadamente a Associação dos Marinheiros de Ferreira do Zezer, que tem uma excelente formação na área do judo e também do balé, e temos um clube, o Sport Clube Ferreira do Zezer também, que tem uma equipa de futsal na primeira divisão e que precisa de condições para a equipa poder continuar a jogar lá, e temos um campo de futebol que, se a equipa subir para os nacionais, não pode jogar naquele campo de futebol. Estamos a falar de um campo de futebol que não tem as dimensões necessárias para um campeonato nacional, e precisamos muito de iniciar também a requalificação desse campo de futebol. Quer dizer, temos aqui muitíssimo investimento que vai obrigar a termos que recorrer a financiamento bancário. Bruno Gomes disse ainda que outra das prioridades passa por requalificar estradas, pelo que o seu executivo terá disponível perto de 1 milhão de euros para o fazer. Precisamos muito de requalificar as nossas estradas e também por isso vamos até ao final do mandato investir, eu diria, cerca de 1 milhão de euros nessa requalificação, porque as nossas estradas estão a chegar a um estado que de todo não vem ajudar tudo o que é a vontade do Concelho, e temos mesmo que arrancar também com a requalificação dessas estradas. Por Ferreira do Zezer, Escola Pedro Ferreiro, habitações a custos acessíveis, Dornes, eis algumas das prioridades da Câmara, que ainda vai investir 2,5 milhões de euros na reabilitação do pavilhão municipal. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 385 ocorrências durante o recente mês de setembro, o que se traduz numa média de 12,8 saídas por dia. Como é normal, as emergências pré-hospitalares estão no topo desta lista, com 298 episódios, seguindo-se 28 rurais e 22 situações de assistência à população. Houve registro para 15 acidentes rodoviários, assim como para 8 incêndios urbanos. Os bombeiros foram ainda chamados a intervir em 6 ocorrências de conflitos legais e 2 situações de compromissos de estruturas. Rádio Hertz, informação. A altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Paulo Diogo. Ontem e hoje decorre o Tribeca Festival em Lisboa. Pela primeira vez, o festival criado por Robert De Niro e Jane Rosenthal em Nova York realiza-se em Lisboa, no Beato Innovation District. Durante 2 dias há filmes independentes americanos, filmes portugueses, séries de televisão, podcasts, atuações musicais e conversas ao vivo com estrelas internacionais e nacionais. Destaque para a exibição de obras premiadas, como Anorá, Palma de Ouro no último Festival de Cannes, Griffin in Summer, In the Summers e Bob Trevino Likes It. E para os filmes portugueses, podia ter esperado por Agosto e O Afinador de Silêncios. Whoopi Goldberg, Griffin Dunne, Daniela Roy, Ricardo Araújo Pereira, César Mourão e Robert De Niro são algumas das personalidades que marcam presença no evento. O Beato Innovation District é uma das apostas mais fortes para consolidar Lisboa como uma capital da inovação em Portugal e no mundo, tendo por base uma estratégia que permitirá criar valor na cidade do futuro, na cidade da escala metropolitana e da escala do bairro. A par do mar e das indústrias criativas, estes setores estratégicos poderão representar a viragem necessária para a nova economia da cidade, complementando com o emprego criado no comércio e no turismo. Este último, um setor que começa a ser amaldiçoado nas grandes cidades como Barcelona e Veneza, por exemplo, mas também já em Lisboa. A consciência da importância destes setores estratégicos na capital representa uma aposta que deverá ser nacional, sendo importante que cidades como Tomar, geograficamente no círculo dos 120 km de influência com a área metropolitana de Lisboa, comecem a criar condições para, valorizando a excelência do ensino local e regional e a proximidade de excelentes universidades, como a de Coimbra e Covilhã, acomodar centros de excelência ligados à criação de riqueza resultante destes setores estratégicos. Bom Tribeca e visitem o Beato Innovation District. Paulo Diogo, com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.